Será que vale a pena realmente passar por tudo isso? Será que vale a pena se esforçar para fazer a obra de Deus? Será que vale a pena você doar-se, né? Se esforçar, gastar o seu tempo, gastar o tempo que você tem para com a sua família, né? Investindo em ministérios, investindo em trabalhos, projetos, com a perspectiva de que provavelmente, se você fazer tudo certo, vai dar tudo errado para ti. Você vai ser rejeitado de uma hora para outra, né? Não importa se você se esforçou ali 5, 10, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? Dependendo da situação, as pessoas são postas porta fora. Tem um pingo de ressentimento, né? Pingo de consideração. Será que vale a pena fazer isso? Pois bem, eu quero te dizer que vale totalmente o custo. E quero te dizer que estas experiências ruins, estas decepções, se comparadas com outras situações que cristãos, até mais fiéis do que nós, mais espirituais do que nós, passam e passaram, elas não são nada. Elas não representam nada. E eu acredito que na eternidade, quando nos assentarmos com alguns irmãos, que talvez nunca fiquemos sabendo da sua existência, mas que existiram e que hoje estão na glória, quando começarmos a conversar com alguns deles, e com certeza, muito provavelmente, ou é possível que aconteça, falaremos da nossa vida, da nossa peregrinação. Eu acredito que muitos de nós, ao ouvir os relatos, as coisas pelas quais muitos servos e servas de Deus passaram, nós não teremos nem coragem de mencionar os nossos problemas, as nossas decepções, as nossas dificuldades. Vamos pegar o nosso contexto aqui, né? Uma cidade próspera, né? Com oportunidades, uma vida confortável, e mesmo assim, né? Vivemos decepcionados, queixosos e muitas vezes sem motivação alguma para fazer as coisas de Deus. Tão somente porque alguém não correspondeu com a expectativa que tínhamos. Tão somente porque alguém traiu a nossa confiança, falou mal de nós, né? Foi falso, né? Ou até mesmo agiu de má fé para com as coisas que nós fazemos. E mais uma vez eu quero dizer, isso não representa nada. Não representa nada. Eu tenho aqui atrás de mim alguns livros, é uma categoria de livros que eu já mencionei no meu canal do YouTube, que é necessário todo cristão ter. São livros de mártires, né? Que contam histórias e relatos de pessoas que foram mortas por causa da fé. Quando nós lemos esse tipo de literatura, a gente sente vergonha do nosso comportamento. Nós sentimos vergonha, porque como facilmente nós nos decepcionamos, ficamos magoados, ofendidos, né? Ficamos revoltados, quando na verdade não representa absolutamente nada. Esse nosso dilema terrível, né? Esse dilema que dilacera a nossa alma, é nada mais do que uma bobagem diante de coisas que outras pessoas passaram e vivenciaram e pelas quais até mesmo morreram. Agora vamos olhar na perspectiva bíblica. Será que vale ou será que não vale a pena? Em primeiro lugar, se nós estivéssemos mais imersos nas Escrituras, né, se nós estivéssemos mais próximos das Escrituras, nós teríamos um comportamento diferente, um espírito diferente diante dos acontecimentos. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala algo que todo mundo já ouviu, mas às vezes nós nos esquecemos, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Talvez uma das coisas que mais nós temos dificuldade diante dessas decepções que nós temos, destas ofensas, né, dessas frustrações por causa de atitudes erradas de outras pessoas, é acharmos que somos diferentes dos demais e que isso só acontece conosco, né? Nós agimos muitas vezes como se aquilo fosse uma ofensa que somente eu sofri em toda a história. Por isso que é inaceitável, por isso que é inadmissível se curvar diante de tal acontecimento. Por isso que dói tanto, por isso que nos fere tanto. Mas eu quero te dizer, você não é o único. Você não será o único. Muitas outras pessoas sofreram exatamente a mesma coisa ou muito pior que isso. Então, se nós olharmos na perspectiva do que Cristo falou, ele está dizendo: ei, não se decepcione, não fique triste, não fique magoado, chateado, não fique desanimado. O comportamento deve ser exatamente o contrário. Se as pessoas estão sendo ingratas, se as pessoas não estão reconhecendo a sua sinceridade e honestidade diante do que você está fazendo para Deus, você tem que se alegrar. Você tem que exultar, que a exultação é uma alegria ainda mais acentuada. É um sentimento de satisfação. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Lá está a nossa recompensa. E vale a pena viver e morrer por aquela recompensa. Nenhuma glória, reconhecimento humano pode substituir ou pode se equiparar às coisas que estão preparadas para nós na eternidade. Portanto, a decepção, ainda que seja dolorosa, ainda que nos causa, né, uma tristeza profunda, porque às vezes o sentimento depositado em algumas pessoas é um sentimento genuíno, honesto, é grande o sentimento e a estima, e essas pessoas nos decepcionam, e isso causa sofrimento, porque não esperávamos. Às vezes esperamos de todas as pessoas à nossa volta, e a vida é feita disso, entre familiares, entre amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Nós constantemente, né, somos expostos a esse tipo de experiência. As pessoas não nos entendem, as pessoas nos compreendem mal, as pessoas nos julgam de forma equivocada. Então a vida humana é meio que um dilema desse tipo de coisa. Agora, não do meu irmão, não do obreiro querido que estava comigo ali orando, dobrando os joelhos, que entrou na minha casa, que eu abri a intimidade do meu lar com esta pessoa. Não podia ser assim. E às vezes acontece. E isso é doloroso, é verdade. Mas Jesus vem dizer: ei, o vosso galardão é grande, né? Porque assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Então, outras pessoas já passaram exatamente por isso e venceram, superaram, ergueram a cabeça e começaram de novo. Agora, tem outras questões, e eu costumo usar muito o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele viveu, né? Ele é reconhecido como sendo o apóstolo dos gentios, um homem muito próximo daquilo que nós podemos esperar, né? De uma pessoa que de fato se parece com Cristo. Por isso que ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque se vocês querem se parecer com Cristo, olhem para mim, porque eu me pareço com ele. Então esse é o caminho, é isso que Paulo estava dizendo. E aí o que acontece? Ele deu algumas instruções importantes que às vezes nós ignoramos, né? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 10. Olha só a proposta do evangelho. Olha só
já colocado diante dos nossos olhos o que vai acontecer se nós queremos de fato viver a vida cristã, como eu falei no outro vídeo. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da tua salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como a nada tendo e possuindo tudo. Então aqui é uma descrição clara diante dos nossos olhos. O que espera-nos na caminhada cristã? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ei, é isso que vocês vão ter. É isso que muito provavelmente vocês vão sofrer. É desta forma que as pessoas vão olhar para vocês como enganadores, mas sendo verdadeiros. Tem uma coisa mais dolorosa do que você ser claro, transparente, honesto e verdadeiro e as pessoas julgarem isso como sendo falso? Isso é uma das coisas, eu costumo dizer, e eu demorei muito para entender isso é uma das coisas que dói, Eu acho que a dor maior de Jó era justamente essa, Porque Jó, ele de fato não tinha feito nada de errado, mas ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo seus amigos mais próximos, conseguiam olhar para Jó e ver alguém honesto e sincero, que de fato não tinha nada a confessar. Mas eles queriam uma confissão. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Olha o que está acontecendo contigo, rapaz. Só pode estar acontecendo isso com alguém que fez alguma coisa errada. Não existe nada lógico para justificar esse tipo de sofrimento. Se alguém é puro, se alguém é verdadeiro, se alguém é honesto, se alguém é justo, essas coisas não podem acontecer. E não é isso que fazem conosco muitas vezes? É exatamente isso. Pior coisa é até mesmo pessoas que você deposita confiança chegarem para você para tentar te aconselhar e ficar questionando a tua espiritualidade, o teu cristianismo, a tua forma de viver o evangelho. É a pior coisa que alguém pode fazer. Mas nós passamos por isso, Nós passamos por isso. Então aqui Paulo está dizendo, ei, é esse tipo de coisa que vos espera. Essa é a caminhada cristã. Essa é a caminhada de um bom obreiro, de um obreiro fiel, um obreiro verdadeiro. É isso. Aparentemente as coisas serão terríveis, mas tem o contraponto. Não são terríveis. Por quê? Porque todo abatimento, toda aflição, todo sofrimento, toda angústia que vos abater, ela produz alguma coisa. Ela não acontece ao léu. Vocês não estão desamparados por Deus. Todo sofrimento produz um peso eterno de glória, excelência, amadurecimento.
experiências espirituais mais profundas, é a oportunidade que você tem de se aproximar mais de Deus. Quando as pessoas te afastam, quando os relacionamentos te afastam, é o motivo de você se relacionar um pouco mais com Deus, se aproximar mais de Deus. É isso que às vezes nós temos dificuldade de entender. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 10, aqui nós temos outro apóstolo dando alguns conselhos, e olha que extraordinário. Versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, você não é o único. Este seu sofrimento não é só você que está passando. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha que texto extraordinário. Então, olha só, Deus vai permitir que nós padecemos um pouco. Claro que a medida de Deus, às vezes, é bem distante da nossa medida, porque parece que o peso é demais, é pesado demais. Mas mesmo assim, este padecer tem um objetivo. Esse padecer não é em vão, não é o acaso. Não é simplesmente Deus te entregando nas mãos dos teus inimigos para eles fazer o que bem entender contigo. Não, muito pelo contrário. Há um objetivo. E aí, ele nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É isso. Glória a Deus por isso. Né? Miseráveis seríamos nós se não tivéssemos essas coisas, se não passássemos por estes processos dolorosos, por este sofrimento, por estas dificuldades. Porque isto também por si só é uma grande indicação da aprovação de Deus. Porque se estivéssemos confortáveis, absolutamente nada acontecendo em nossas vidas, eu creio que talvez estaríamos muito distantes da onde Deus quer que nós estaríamos, ou estivéssemos. Entendeu? Deu para entender bem isso? Então, o vídeo anterior não é um vídeo para causar uma depressão em você e questionar, né, as vantagens e desvantagens de ser um cristão honesto no tempo atual. Esse é um vídeo para abrir os teus olhos para a realidade, para que quando estas coisas acontecerem contigo, você não perca a sua fé. Você pode muito bem se afastar de pessoas, mas jamais se afastar de Deus por causa das pessoas. Escute isso. Você pode muito bem se afastar das pessoas, mas jamais se afastar de Deus por causa das pessoas. Elas não podem ter esse poder de te tirar da presença de Deus e tirar a tua comunhão. Muito pelo contrário. Se você quer dar poder a elas, dê a elas o poder de te aproximar mais ainda de Deus. Quando eles te afrontarem, quando eles serem ingratos, quando eles te ofenderem e praticarem todo tipo de injustiça, esse será o impulso para você se aproximar mais de Deus, para você se colocar mais aos pés de Deus, para você talvez desenvolver aquela comunhão que ainda não desenvolveu com Ele, porque é essa comunhão que vai te fazer ficar de pé. É essa comunhão que vai fazer você ficar de pé. E eu gostaria de finalizar com outro texto, Romanos 8 e 18. Então Paulo é o exemplo que nós podemos seguir e devemos seguir. Paulo sofreu injúrias, açoites, perseguições, fome, sede, frio, naufrágio, apedrejamento, todo tipo de injustiça, de ingratidão, todo tipo de afronta, de perseguição física, real, psicológica, espiritual. Paulo sofreu tremendamente por ser quem ele era e fazer o que ele fazia. E aí, no final das contas, Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a conclusão de Paulo acerca das coisas, acerca dos seus sofrimentos, acerca das suas decepções, acerca das experiências terríveis que ele teve depois que ele se tornou um cristão. Não foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Creio que Paulo não encontrou rosas nesse caminho, mas ele dá o seu parecer diante dessas coisas. Ele diz, quer saber de uma coisa? Essas aflições, por mais que a lista é grande, não hão de se comparar. Não chegam nem perto. Não conseguem fazer vulto ou sombra às coisas, à glória que em nós há de ser revelada. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Aqui Paulo já está no fim da sua carreira terrena. E diante dele já está uma sentença de morte clara e dessa vez inescapável. Desta vez não haveria livramento, não teria como sair, como as outras, que ele disse que milagrosamente fora salvo da morte inúmeras vezes. Mas agora não. Agora Paulo será executado. O apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, homem justo, homem que se pareceu com Cristo. Agora teremos o pagamento do seu trabalho para o Senhor. Será que é isso? Agora nós teremos então o resultado do que você fez, Paulo. Olha o que você ganhou com isso. Você será executado, você será morto e Deus não vai te livrar. O que você pensa sobre isso, Paulo? Se alguém perguntasse para ele, imagina que tivesse algum preso junto com ele e jogasse isso diante dos olhos dele. E aí, Paulo, apóstolo Paulo, de que adiantou? De que adiantou tudo o que você fez? Nem sequer te livrar, Deus vai te livrar. O que você pensa sobre isso? E aí Paulo vai dizer, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, eu sei que vai acontecer. Eu sei que não haverá livramento. Isso aqui é claro. E ele vai dizer no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não estava sozinho e Paulo não estava de mãos vazias. Aquilo que ele fez, aquilo que ele foi, aquilo que ele disse, estava em depósito diante de Deus. E ele chega diante da morte com a plena convicção de que não foi em vão e de que valeu a pena. Não vemos aqui um homem hesitante, um homem queixoso e murmurador, um homem desesperado diante da certeza da morte. Muito pelo contrário, vemos um homem calmo, sereno e tranquilo, plenamente convicto das coisas que lhe aguardavam. Tudo aquilo que ele havia falado, agora ele teria a gloriosa oportunidade de viver, de experimentar, de encontrar, de receber. Então, diante disso, será que as afrontas, as perseguições, as calúnias, as injúrias, as ingratidões, a falsidade, o desprezo, o deboche, a ridicularização, será que estas coisas realmente têm o poder para nos tirar da presença de Deus? Eu acho que não. Será que elas têm o poder de duvidarmos de que se vale a pena ser cristão? Eu acho que não. Muito pelo contrário. Estas coisas nos são motivos de muita alegria, porque elas são certezas de que estamos no caminho certo, tal qual nós não vamos desistir. Não vamos desistir.